Fabiano, tudo bem, meu terceirão? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje minha carinha está aqui, porque assim decidi, né? E hoje nós vamos ter a segunda parte da aula sobre clima, tá bom? A aula hoje, eu acredito que seja uma aula um pouco menos cansativa do que foi a aula passada, apesar, né, de ser extremamente importante o conteúdo, mas é uma aula um pouco mais tranquila, um pouco mais relaxada, tá? Queria estar agradecendo também aos meus alunos maravilhosos que participaram da minha live lá, super, né, padrão, super tranquila, falando de forma super coerente, tá? Queria agradecer os meus alunos que participaram lá. Queria muito saber, e aí eu queria realmente o retorno de vocês em relação a isso. Queria muito saber quem foi, se foi a galera mesmo do terceiro ano que ficou botando aqueles nomes zoeiros lá. Cara, é difícil me fazer cair nessas pegadinhas, vou dizer. É muito difícil. Vocês não me conhecem na minha vida pessoal, cara. Eu sou zoeira pra caramba. Então, assim, eu queria muito realmente saber se foi do terceiro ano, porque eu ri muito. Eu ri bastante, na verdade. Tive que até controlar o riso pra não dar ruim, né? Outra coisa que eu queria falar também antes de começar aqui é que houve um erro no meu vídeo de correção, tá? Uma aluna apontou, agora eu esqueci o nome da aluna. Ela mandou uma mensagem pra mim, eu fiquei até de dar um retorno pra ela, mas eu preferi dar o retorno aqui em vídeo, tá? É válido o que está na questão, tá bom? Eu me confundi ali na hora do momento da hora ali do voo, mas é só substituir ali pelo horário de voo que está na questão. O que vale é o que está na questão e não a minha explicação ali. E aí é claro que você vai ter uma diferença ali, tá bom? Só para deixar isso bem claro, tá? Ainda tô lendo os portfólios enviados, né? Tudo de forma muito calma e muito tranquila para ver se tá tudo dentro ali dos conformes, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula, né? Falando hoje de massas de ar, tá bom? Deixa eu dar aqui, aí eu vou ficar mudando a minha cara como sempre, né? Massas de ar, deixa eu botar aqui, ó. Não dá, eu acho que para diminuir mais minha cara, não. Mas enfim. Massa de ar, né? O que é? Massa de ar é uma grande quantidade, um grande acúmulo, né, de ar que tem determinadas características, tanto de temperatura quanto de umidade, tá? E essas massas, elas geralmente ficam estacionárias, elas se movimentam, mas elas também ficam estacionadas em determinadas regiões, influenciando aquelas regiões e o clima daquelas regiões, né? Então aqui nós temos, por exemplo, né, as massas de ar que influenciam, e aí vou dar aqui para vocês se quiserem tirar para gente dar uma olhada, ó. Me tirei aqui um pouquinho, agora voltando. Nós temos no Brasil, né, obviamente, assim como todo mundo, a ocorrência dessas massas de ar, né? Só que elas se comportam de maneiras diferentes no inverno e no verão. Nós vamos ver cada uma dessas massas, incluindo uma massa que é fundamental e principal, que eu quero né, colocar aqui em destaque para vocês, tá? É muito importante, tá bom? Então vamos lá, e a gente tem esse panorama aí das massas de ar, de como ela atua no inverno e verão. Você vê que há ali uma movimentação, você vê que há uma diferença de como elas atuam de acordo com a estação do ano. A gente usa o inverno e o verão, que são os dois polos contraditórios ali em relação à temperatura, né? O outono e primavera são estações transitórias, né? Verão e inverno são extremamente opostos mesmo, por isso que a gente sempre pega aí como referência, tá? Então, nós temos aqui cada uma dessas massas de ar. Primeiro nós temos, deixa eu explicar para vocês como que vocês sabem, mesmo sem saber esse texto todo que tá aí, como que vocês vão saber as características de uma massa. Na sigla, o M, ali no iniciozinho, é de massa. Oh, meu Deus, temos um Sherlock Holmes por aqui, né? O M é de massa. As características, elas vão estar impregnadas nas duas siglas depois do M. No caso ali, sempre quando você tiver um E ou um E, tá? Quer dizer que essa massa é equatorial. Se essa massa é equatorial, logo
essa massa, ela vai ser quente. Ponto, uma massa de ar quente. Porque é equatorial, galera, tá perto da linha do Equador. É quente, tá? E sempre que tiver A ali, quer dizer que é atlântica. Então, ela é úmida, porque ela é estacionária no Oceano Atlântico. Então, ela é uma massa úmida. Então, a MEA, né, ou a MEA, mas a gente chama de massa, né, é a massa equatorial atlântica e ela é uma massa quente e úmida. E ela vai estar agindo, né, ela é limitada, ela é uma massa que atua limitadamente no Brasil, principalmente ali nas regiões norte e nordeste, tá bom? Porque ela vem daqueles ventos alísios que vem lá das zonas intertropicais, tá bom? E aí, deixa eu pegar aqui minha setinha, não sei se vocês estão vendo, né? Aqui, por exemplo, no verão, ela atua aqui bem nessa região, ó, e no inverno aqui. Se vocês levarem em consideração que aqui, ó, tá o sertão nordestino, vocês podem ver que dificilmente, por isso que tem uma seca muito grande lá, porque dificilmente tá chegando perto alguma dessas massas lá do sertão nordestino, por isso que a gente tem um grande período de seca lá, tá bom? Por conta de N fatores aí, né? Muitos relevos em volta, enfim. Muitas coisas que a gente vai ver em detalhes depois, a gente vai ver especificadamente as zonas do Nordeste, tá? As sub-regiões nordestinas, a gente vai ver com bastante calma cada uma delas, e aí eu vou ter oportunidade de estar explicando melhor isso para vocês, tá bom? E aí embaixo você tem a MEC, ou a MEC, que eu não vou falar dela agora. Eu vou para baixo, depois a gente volta para ela, tá? E aí nós temos a MTA, massa, T de tropical. Se é tropical, é quente, tá? E se tem o A, vem do Atlântico. Então, ela é uma massa úmida. Ah, professora, e se viesse do Pacífico? A massa quando tá correndo lá em outra região do Oceano Pacífico, quando ela vem do Pacífico? Aí seria MTP, entendeu? Em referência ao oceano, tá? A letra minúscula ali, depois eu vou explicar até vocês o porquê, tá? Mas no caso do Brasil, vocês não precisam se preocupar com massa pacífica, só massa atlântica mesmo quando é úmida, tá? Então a gente tem a MTA, que é a massa tropical atlântica, que é quente e úmida. A MTA, ela ocorre tanto no verão quanto no inverno ao longo do litoral brasileiro, tá bom? E aí você vai ter depois ali uma questão no inverno aqui, que vai ser um encontro dessa MPA, que a gente já vai ver com a MTA, que eu vou explicar para vocês qual é o rolê que dá ali, tá bom? Logo abaixo, nós temos a MTC, massa tropical, então a gente sabe que é quente, continental. Aí já muda a característica quanto à umidade. Se a massa ela se forma dentro de um continente, então ela é seca, tá? Então a MTC é uma massa quente e seca, tá bom? Ela atua sobretudo ali no centro-sul do Brasil, tá? Que é onde a gente tem aquele clima tropical típico. A gente vai ver aqui os tipos de clima hoje também, tá? Barulhos de moto passando, não sei se ouviram. Nós temos a MPA, tá? E depois eu não esqueci da MEC, da MEC lá não, vamos voltar lá. A MPA é a massa P de polar, então ela é fria. E o Azinho pequeno ali, que é atlântico, tá? Então ela é uma massa fria e úmida, tá bom? Proveniente lá dos polos. Por que é importante? Você pode perguntar assim, Vanessa, mas por que tem uma letra maiúscula e outra minúscula? Porque a letra maiúscula, ela quer dizer a temperatura da massa. E a letra minúscula após, quer dizer se ela é úmida ou não. Então, por exemplo, se for uma massa polar que vem através do Oceano Pacífico, seria MPP, entende? Só por isso, é só para você poder se organizar mentalmente melhor e a sigla ficar mais clara. E a MPA, né, ela é responsável, quando ela encontra aqui com a MTA no inverno, ela provoca intensas frentes frias, né, na região litorânea ali, que vai se estendendo até o Nordeste, tá? E ela também adentra bastante o continente brasileiro, o que faz com que a MEC, que é a que a gente vai ver agora, né, ela haja uma retração, ela se retrai. E aí nós vamos voltar lá para a MEC. Por que eu dei uma diferenciada na MEC? Eu tratei ela de forma especial. Porque é o seguinte,
A MEC, ela é uma massa equatorial, então ela é quente, e C continental, então ela é seca. Só que não. Ela é a única massa que se forma no continente que é úmida, tanto que está escrito ali, né? Que ela é quente e úmida. Agora, qual o motivo dela ser úmida? Olha o local de formação dessa massa. Ela está se formando, apesar de ser dentro do continente, ela está se formando dentro da floresta amazônica. Floresta amazônica é absurdamente a maior bacia hidrográfica do mundo. O que mais tem lá é água. Então, apesar dela ser continental, ela é úmida, tá bom? Por conta da evapotranspiração e a evaporação intensa que acontece naquela região, tá bom? Essa massa é muito forte. Então, durante o verão, ela atua em quase todo o Brasil, exceto a região sul, tá? Que vai estar sob a influência ali da MTC, tá bom? Ela atua em quase toda a região no verão, ela ganha muita força. Só que o que acontece? Quando chega no inverno, é claro que a evaporação e a evapotranspiração, ela vai ocorrer numa menor escala, porque o que faz isso acontecer é a temperatura elevada. E a MPA, que estava ali só esperando, vai vir com tudo para cima da MEC. Então, vai ter essa invasão da MPA e essa retração da MEC durante o inverno, tá bom? Dando um exemplo pessoal para vocês, eu já tive a infelicidade e ao mesmo tempo a oportunidade de sentir essa massa polar aí na parte que ela adentra o território brasileiro. Quando eu estudei lá no sul, eu fiz uma matéria. Lá é muito comum nas faculdades, né, a gente fazer muita trabalho de campo, né, viajar mesmo. E aí nós viajamos para uma região chamada Rio Grande, que fica na pontinha ali do Rio Grande do Sul. Não é o Chuí, né, não é a parte mais distante, mas fica nessa região aqui mais ou menos, ó, bem onde ela adentra, tá? E a MPA, ela é responsável por um vento chamado vento minuano. Deixa eu explicar para vocês o que é esse inferno desse vento minuano, tá? Ele não é um vento forte, tipo aquele vento frio forte. Ele é um assopro. Ele é tipo aquele assopro assim, só que congelante. E eu estava fazendo esse trabalho de campo, né? A gente foi ver outras coisas no meio de julho. Eu lembro que eu peguei menos 12 graus de sensação térmica. E não nevou. Mó sacanagem, peguei um frio do caramba para nem nevar. Mas tudo bem, não vou trazer aqui esse momento meu de indignação e frustração pessoal. Mas eu tive essa sensação da MPA ao entrar. Então ali, peguei ela de frente. E eu vou dizer para vocês que é um frio indescritível. Eu tava com muita roupa, gente. Vocês não têm noção. Eu parecia um pneuzinho da Michelin de tanta casaco e sobrecasaco e touca. E foi horrível. E mesmo assim a gente não conseguia se aquecer. Foi muito complicado. Então ela é muito fria. Então ela chega com tudo. Ela chega com força, né? E aí ela adentra no território brasileiro, né? Fica estacionada ali em São Paulo, né? Fica bem estacionada ali em São Paulo. E avança também com tudo ali, conflitando no inverno com a massa tropical atlântica, né? As massas atlânticas, elas têm muita força, porque elas têm muita umidade, né? Então, nesse conflito aqui, né, nesse contato aqui da MPA com a MTA, a gente tem as frentes frias, as chuvas frontais, tá bom? As chuvas de frente fria, que começa às vezes com aquela pancadinha de chuva e depois fica um tempão, aquela chuva que não tá lá nem cá, aquela chuva chata, né? Entendemos a MEC, acredito, né? Lembrando que teremos a nossa sala de dúvidas depois, né? Como já tinha dito lá para quem acompanhou a live. Então a gente vai poder conversar. Anotem aí as dúvidas que vocês tiverem para a gente poder estar vendo isso na nossa sala de dúvidas, tá bom? Que em breve a coordenação vai estar passando aí para vocês. Vim aqui para baixo, né? Para vocês poderem ver isso aí direitinho. Acredito eu que vocês já devem saber ler um climograma, mas eu vou dar uma explicadinha para vocês. O climograma é um gráfico muito simples de se ler, né? Desse lado aqui, onde nós temos essa medição em milímetros, nós temos o pluviômetro, tá? Ou seja, a capacidade pluviométrica. E do lado vermelho nós temos a temperatura. E aí é óbvio que durante o gráfico, esse gráfico aí ele tá coloridinho, mas ele poderia não estar. Então você já imagina que a linha corresponde à temperatura no gráfico e as barras correspondem à pluviosidade. Então, o clima equatorial, né, vocês podem ver que mesmo a MEC lá se retraindo, ela ainda continua
tendo ação ali no inverno sobre a Amazônia. Então chove o ano inteiro. O clima equatorial, ele é considerado, né, como padrão essa constância de chuva, tá? E um certo equilíbrio da temperatura. Você tem uma quedinha ali de temperatura, mas é uma coisa muito singela, muito simples, tá bom? E você vai ter essa queda ali justamente na época de inverno. Mas que você vai ver que não vai influenciar significativamente. Vocês entenderam, gente? Não consegui falar. Mas enfim, não vai influenciar de forma significativa. Ih, meu pai! De forma significativa as chuvas lá do clima equatorial. Jesus, dá pra fazer até um remix aí com essas minhas tentativas. Seguindo os climas. Temos o clima tropical, continental ou tropical típico. Se é continental, nós já sabemos, né, que existe uma parte que é seca. Então, o clima tropical continental ou tropical típico, ele tá, no final ali da aula vai ter um mapa, ele tá bem restrito ali à região central do país, né? As partes dos países que estão mais distantes ali, ou de bacias hidrográficas intensas, ou do próprio Oceano Atlântico, tá? Então, você vai ver que você vai ter ali uma estação seca e outra chuvosa, né? Sendo a estação seca no inverno, né? Ali bem no meio do ano, tá? Então, é típica disso. Então, centro-oeste, alguns trechos da região nordeste e sudeste, mas principalmente na região centro-oeste, tá? Tropical, e aí eu vou subindo, beleza? Tropical semiárido, tá? Gente, tropical semiárido, ele é sempre muito quente. Ah, professora, mas tem uma diferença de temperatura. Já explicarei. Ele é sempre quente, ele sofre com seca, né? Ele ocorre lá no sertão nordestino, né? Especificadamente, tá? Por quê? Porque ele não consegue, ele tem uma alternância ali de massas de ar que influenciam e muitas vezes essa massa de ar não consegue influenciar, né? Nós vamos ver isso com mais detalhes quando nós formos ver as sub-regiões nordestinas, mas o que acontece? A massa atlântica, as massas úmidas, elas são bloqueadas por uma coisa chamada Chapada da Borborema. Ela é bloqueada. Então, assim, a massa de ar, quando ela passa para o outro lado, ela já passa seca, né? Então, o que acontece? É um obstáculo natural para a infiltração, né? Para a penetração dessa umidade marinha da massa atlântica. Então, né? Que seria a MEA, né? Que é que está lá em cima, lá no Nordeste. Então, e a MTA também, que também chega lá em cima. Então, realmente é muito complicado aí o tropical semiárido. E aí nós temos esse problema de seca, né? Professora, mas aqui, mesmo sendo muito quente, eu tô vendo que há uma variação de temperatura grande. Por quê? Aqui também há, né? Se vocês perceberem. Porque eu já expliquei isso lá quando a gente falou de fatores e elementos climáticos. Quanto menor a concentração de vapor d'água, maior será a amplitude térmica, a diferença de temperatura. Porque depois que o Sol se vai, quem conserva a temperatura do nosso planeta, para a gente não ficar tudo congelado, é o efeito estufa e o vapor d'água. Então, quando o lugar ele é escasso de água, não tem muito vapor d'água para estar conservando aquela temperatura ali, né? Então, logicamente, a temperatura ela vai sofrer variâncias, né? Lá no sertão nordestino, às vezes você tem um dia que bate 50 graus e uma noite que bate vezes 20. Então, você vai ter essa diferença de temperatura por conta da ausência de uma umidade mais constante, tá? Mas isso não quer dizer que o clima lá seja ameno, muito pelo contrário, é muito quente, até porque tá bem próximo ali da zona equatorial, né? Até cortado em certo momento. Próximo. Tropical de altitude. Deixa eu me passar agora aqui para baixo. Tropical de altitude. Gente, tropical de altitude são chuvas que são muito concentradas no verão, tá? Por quê? Porque pensa lá na chuva orográfica, tá? Nos tipos de chuva. Você tem um relevo, tá? Você tem aqui o relevo, tá bom? Aqui tá o nosso relevo. Vou fazer com essa mão aqui. Aqui tá o nosso relevo, tá? E aqui tá a nossa massa de ar. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, quando essa massa de ar ela vai subindo esse relevo, ela vai encontrando uma temperatura mais amena e ela precipita. E vai chovendo, chovendo, chovendo ali naquela região. Por exemplo,
já deve ter acontecido de alguém aqui pegar a serra, se fez a serra dos órgãos da canastra, ou enfim, e aí você tá subindo lá a serra, e aí no meio da serra tá chovendo, e daqui a pouco não tá mais chovendo. O nome disso é chuva orográfica. Então ela se concentra mais no verão, porque é onde a massa atlântica tem mais poder, ela chega mais pesada. Então ela sobe, né, o relevo, tá bom? Ela é extremamente comum, né, nessas zonas altas do Sudeste e do Mato Grosso do Sul, tá bom? Subtropical. Subtropical é o diferentão do rolê, né? Vocês podem ver aqui que as temperaturas são mais amenas, né? Durante o inverno, podendo até chegar em negativas. Ah, professora, mas aqui no climograma não está mostrando negativas. Gente, é óbvio que não vai estar mostrando. Isso aqui é uma média mensal. Se a média mensal fosse média mensal negativa, só em muitas altas latitudes, tá? Mas a gente chega assim a temperaturas negativas lá, neve e um monte de coisa em um desses 3 estados. Então, quase toda a região sul está nesse clima subtropical e a extrema região sudeste ali, pegando o finalzinho ali de São Paulo, também está dentro dessa região. Você tem, de certa forma, ali uma chuva constante, né, ao longo do ano, né? Mas você tem ali uma queda de temperatura maior durante o inverno, tá bom? E aqui nós podemos estar observando, deixa agora me pôr no lugar para vocês verem melhor aqui o mapa. Acho que aqui tá bom. E aqui vocês podem ver melhor, né, a classificação aí desses climas mediante a todos os climas aí que foram explicados anteriormente, tá? No clima tropical de altitude, você tá vendo que tá bem alinhado aqui. Eu até diria para vocês que viria mais até aqui um pouco, tá? Mais um pouquinho aqui. Mas é principalmente concentrado aqui por conta do domínio de mar de morros lá. Domínio morfoclimático que existe ali, né? Que você precisa de uma barreira natural para o tropical de altitude acontecer, né? Então, pessoal, é isso. Eu acredito, tá bom? Nem acredito que acabou. Vocês também. Acabou a nossa aula, tá bom? Próxima aula nossa, eu também vou estar enviando já alguns exercícios para vocês começarem a fazer, tá bom? Deixei juntar ali os exercícios para mandar tudo de uma vez, que aí não fica tudo separado e nem segmentado, tá bom, meus amores? Um grande beijo para vocês, espero que tenham entendido. Aguarde a nossa sala de dúvidas, onde nós vamos poder estar tendo um contato online. Teve gente perguntando se precisava usar uniforme, é claro que não. Eu peço, por gentileza, só que estejam vestidos, porque aí a professora de vocês agradece bastante essa gentileza, né? E vai estar, né? Vocês vão estar ao vivo ali comigo. Então, por gentileza, estejam vestidos. E aguardem a sala de dúvidas aí para estarem conversando sobre a matéria. Enfim, anotem sempre as dúvidas que vocês tiverem. Tá bom, meus amores? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Espero que todos vocês estejam muito bem. E até a próxima aula.